O algodão é uma das culturas mais importantes para a indústria têxtil e suas fibras desempenham um papel crucial na produção de tecidos que utilizamos diariamente, como camisas, camisetas, roupas de cama, meia, enfim, o algodão está em nossas vidas. E na agronomia, o algodoeiro, ele desperta diariamente grandes desafios, tanto na parte nutricional quanto fisiológica, principalmente em solos arenosos. E é sobre esse tema incrível que nós iremos tratar neste episódio. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 113 do PlantCast, idealizado e apresentado pela ICL América do Sul. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência nesta grande comunidade do agronegócio brasileiro. E para compor o time ICL neste episódio, convido o Fernando Correia, ele que é engenheiro agrônomo e mestre em ciências agrárias pelo Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e é CDM, consultor de desenvolvimento de mercado da diretoria Cerrados Leste. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast de número 113. Maravilha, vamos lá. E para complementar o nosso time ICL, convido aqui também Valdeir Soares, ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado do Mato Grosso e é doutor em agricultura tropical pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ele que é CDM, consultor de desenvolvimento de mercado da diretoria Cerrados Oeste. Seja muito bem-vindo, Valdeir. Obrigado, Ismael. Olá, ouvintes. Olá, colegas da ICL. Agradeço ao professor Fábio pelo aceite do convite e vamos lá. Muito bom, muito bom. O Valdeir já deu um spoiler aí no nosso convidado especial deste episódio, E trazendo toda a sua expertise, sua experiência, dou as boas-vindas ao nosso convidado Fábio Rafael Escher, ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado do Mato Grosso, possui mestrado em agronomia pela Universidade do Oeste Paulista, é doutor em agricultura pela Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, possui doutorado sanduíche na Universidade do Arkansas e é pós-doutorado pela Unesp, bolsista aí do CNPq em 2017. E complemento aqui ainda que o professor, atualmente, ele é professor e pesquisador dos cursos de graduação e pós-graduação em agronomia na Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, em Presidente Prudente, São Paulo. Atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em agronomia, é líder fundador do grupo de estudos do algodão e membro da Associação Internacional dos Pesquisadores de Algodão, o ICRA, desde 2016 e bolsista, como eu disse, em produtividade do CNPq nível PQ2. E muito obrigado por sua presença aqui no PlantCast. Estamos muito honrados, viu, professor Fábio? Obrigado. Olá a todos, ouvintes, Ismael, Fernando, Valdeir, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a cultura do algodoeiro, essa que é uma das grandes paixões aí da minha vida, minha vida profissional. Muito bom, professor. Como eu sempre digo, momento de nutrir a nossa comunidade, com certeza vai ser um episódio sensacional. Professor, nós sabemos aí que a cultura do algodão é bastante responsiva, às saturações por base, no sentido de quanto mais elevada, no qual reduz a disponibilidade de alguns micronutrientes. Pensando nisso, professor, qual seria a melhor estratégia para o manejo de micronutrientes na cultura do algodoeiro, professor? Bom, então, inicialmente, para a gente caracterizar essa demanda do algodoeiro por saturação de base, a gente tem que considerar um contexto macro. Então, iniciando primeiro pela própria questão de qual
perfil, né, de solo que eu vou trabalhar, qual perfil de solo que eu vou olhar, né, para essa saturação por base. Então, hoje, se a gente considerar tanto lavouras de altíssimos potenciais produtivos, né, acima de 400, 450, 500 arrobas, ou mesmo, né, isso que é um objeto, né, da nossa conversa aqui no Plantcast, que é o manejo dos solos arenosos. Então, para esses ambientes, né, onde eu tenho uma planta mais exposta, né, a estresses, né, principalmente hídrico, né, mas também não desconsiderando o estresse térmico, né, principalmente nas regiões mais baixas. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai encontrar, né, como alternativa de manejo, né, a irrigação, né, que não é uma prática comum, né, para todos os produtores, né. Isso é talvez mais evidente no oeste da Bahia, né, onde a gente tem áreas arenosas, né, mas que tem um grande uso da irrigação, mas as demais áreas não é, né, uma prática comum. E tirando a irrigação, então eu tenho que olhar para as práticas de manejo do solo, né, como uma ferramenta de resiliência dessa planta aos estresses, né, principalmente aí o estresse hídrico. Então, olhando para esse cenário, né, de solos arenosos, né, de problemas com estresses abióticos, eu preciso, né, corrigir esse solo de uma forma que eu tenha um perfil, né, em termos de não só de saturação por bases, mas como redução, né, de saturação por alumínio em profundidade, que permita um crescimento radicular em profundidade. Nós vamos falar das raízes aí um pouquinho mais adiante, mas todo esse crescimento radicular em profundidade ele vai ser fundamental para que a planta consiga conviver com esse estresse. Então, pois bem, né, a gente sempre comenta, né, que trabalhar, né, a fertilidade dos solos arenosos, ela, em primeiro lugar, ela exige que o produtor deixe de usar as técnicas convencionais de preparo do solo, né, porque são solos muito mais sensíveis, né, à desestruturação, né, então eu preciso ter aporte de material vegetal, eu preciso ter aporte, né, de biomassa constantemente. Tá? Então, uma vez que ele passa a reduzir a intervenção mecânica, a alternativa que ele tem é fazer essa correção no perfil do solo, né, uma vez, e depois ele vir com essa reposição superficial. E aí que começam a surgir os problemas, né, em relação à supercalagem, né, por exemplo, eu trabalhar com doses, né, de 3, 4, 5, 6, né, toneladas por hectare. Então, isso, né, normalmente vai trazer um problema, né, em relação à disponibilidade, né, de alguns micronutrientes. Né? Então, eu posso sim, né, ter uma condição que pode reduzir, então, essa disponibilidade. Obviamente que ele tem que analisar o custo, né, dessas aplicações e verificar se talvez não seria melhor fazer aplicações mais frequentes, né, dos corretivos, né, no caso aí do calcário, e também o gesso, né, uma ferramenta importante, né, ou a mistura, né, dessas duas coisas que já existem, né, alternativas, né, para verificar se não é melhor ele fazer, às vezes, uma aplicação todo ano. Isso, às vezes, não é economicamente viável em relação à operação, mas a cada 2 anos, por exemplo. E evitar, né, trabalhar muito nesse cenário, né, de doses muito elevadas de uma vez só. Tá? Mas se ele optar por essa estratégia, obviamente que ele vai ter que lidar, né, com algumas consequências, né, que é a menor disponibilidade de alguns micronutrientes. E aí ele vai ter alternativas, né, em relação à aplicação, né, seja via solo ou via foliar, para que ele não tenha uma planta exposta, né, a baixa disponibilidade. Então, às vezes ele até tem um micronutriente no solo, mas por uma questão de elevação de pH ali, ele acaba ficando menos disponível para a planta e a planta acaba sendo exposta a uma condição de deficiência. Né? Então, nesse caso, ele tem que avaliar a melhor estratégia e, em alguns casos, a própria adubação foliar ela pode ser uma alternativa, né, pontual ali para suprir uma demanda, né? Excelente consideração aí, professor. Obrigado pela informação, a estratégia passada, né? Uma vez o solo corrigido, né, com boa saturação por bases,
uma estratégia definida de reposição de micronutrientes, ainda assim sabemos que os solos arenosos impõem um ambiente muito desafiador para a cultura do algodão, né? Qual a importância de um tratamento de sementes com estímulos ao enraizamento? Hoje a planta está exposta a estresse desde o momento que você coloca a semente, né, no solo, até que você colha a fibra e mesmo até depois, né, os produtores às vezes têm problema até para destruir a soqueira por conta do ambiente, né, isso é outra conversa. Então, a gente tem problemas seríssimos, né, em termos de germinação, por exemplo. Imagina um solo arenoso que retém pouca umidade, que o produtor às vezes não conseguiu produzir uma boa quantidade de biomassa para reter água. E aí, nas areias, né, a gente sempre está acostumado com a seguinte situação, né? Uma chuva, né, de 30, 40 milímetros, ela é o suficiente para o produtor vir plantando por até 4 dias. Então, depois de choveu, ele tem 4 dias para fazer a semeadura. Por quê? Porque esse volume de chuva, né, considerando, obviamente, o teor de argila que ele tem ali, né, no solo, mas normalmente solos arenosos, aí, abaixo de 20% de argila, né, de 15, 10, 8 em alguns casos, ele vai ter a capacidade de reter água por um período aí de 4 dias, quantidade suficiente essa para iniciar o processo germinativo. Então, já começa por aí o desafio. Então, levar em consideração, né, a qualidade da semente, fundamental. Hoje em algodão a gente não tem tanto problema em relação a isso. Mas o estresse que essa planta vai passar a partir desse momento, que ela começa a absorver água, que a semente é embebida, para ela atingir ali 60% de umidade, né, na semente, para que a partir dali ela vai começar o processo então de germinação, é um desafio. Então, nesse processo, a gente tem, né, a emissão da radícula, né, que é o primeiro processo, né, que é a extrusão, né, dessa radícula, que essa radícula vai começar, então, a absorver a água do solo. Tá? Então, qualquer problema, né, que eu tenha em termos assim, de emissão da radícula, né, e da própria velocidade de crescimento, né, dessa radícula, vai diminuir a capacidade dessa planta emergir. Né? Então, o uso, né, de ferramentas, né, como os bioestimulantes, né, eles trazem, né, uma segurança um pouco maior, né, de eu ter um crescimento radicular nessa fase que vai me garantir a planta absorver a água nessa fase inicial, que é uma fase crítica. Né? Por quê? Porque se a semente, né, não conseguir germinar ali nos primeiros, não conseguir emergir nos primeiros 4, 5 dias, né, da semeadura, eu começo a ter um problema em relação à uniformidade do stand. Então ali eu já começo a construir a minha produtividade, né, porque plantas que emergem com uma diferença muito grande em relação às outras que já emergiram, elas tendem a ficar plantas dominadas. É uma planta que emergiu 2 dias depois do que o resto do stand, por exemplo, é uma planta que está condenada a viver dominada. O que é isso? É uma planta que vai estar ali, né, absorvendo água, absorvendo nutrientes, só que é uma planta que vai ficar sombreada. E essa planta sombreada, ela não vai ter condições, né, em termos de absorção de luz, de garantir pegamento e desenvolvimento de frutos. Então é uma planta que vai consumir os recursos, mas que vai ser uma planta não útil para a produtividade. Então, nessa fase inicial, garantir a rápida germinação, rápida emergência, plantas com vigor, é fundamental para que a gente tenha um bom estabelecimento de estande. Então, agora, quando a gente traz isso, não só para as áreas arenosas, mas para situações como, por exemplo, né, na Chapada dos Parecis, né, de Sapezal, Campo Novo, Campos de Julho, que eu tenho regiões muito planas, com
uma grande disponibilidade de água, né, nos meses da implantação da cultura. Então você pega aí mês de janeiro, fevereiro, muito chuvosos, né? E estabelecer as plantas nessa condição aí é um grande desafio, né? Porque chove muito, solo encharcado, e mesmo que depois que você semeou, essa planta emergiu, você vai ter uma baixa disponibilidade de oxigênio, né, no solo. Então, quanto maior for o sistema radicular, né, dessa plântula, né, ou dessa planta jovem, mais essa planta vai ter condição, né, de tolerar esse encharcamento, né, na fase inicial. E a gente sabe que o algodoeiro é uma planta que não tolera, né, baixa disponibilidade de oxigênio, né, a gente fala abaixo de 10%, né, de oxigênio no solo, e abaixo disso a gente já começa a ter perda do sistema radicular, né? Então as raízes, pelo fato delas não conseguirem respirar, né, elas começam um processo fermentativo, né? Então isso leva à morte do sistema radicular. Então quanto mais robusto o sistema radicular for nessa fase inicial, menos ela vai sofrer. Mais rápido depois ela vai conseguir retomar o seu crescimento, mais rápido vai ser a absorção, né, dos nutrientes, né, particularmente aí nitrogênio e ferro, né, que são os mais impactados aí no processo, né, de anoxia ou de hipoxia, tá? E então isso é bastante relevante, né, você ter uma planta com sistema radicular robusto desde o início, tá? Por quê? Porque a gente sabe, né, que apesar da planta ser uma planta perene, ter um crescimento radicular praticamente contínuo, a taxa de crescimento, ou a velocidade do crescimento radicular, ela começa a declinar à medida que a planta se aproxima do florescimento. Porque aí é uma questão de balanço energético. Tá? Então, tudo que a planta está produzindo de energia, ela vai direcionar no começo, né, para o desenvolvimento do sistema radicular. À medida que ela chega perto do florescimento, ela já tem outras estruturas para dividir essa energia. São os botões florais, as flores e logo as maçãs em desenvolvimento, que passam a ser os maiores drenos. Então, normalmente a quantidade de energia que ela vai direcionar para o crescimento radicular já é menor. Então, eu preciso estimular o crescimento radicular no início, até os 50, 55, 60 dias. A partir dali, a planta já começa a ter outro direcionamento da energia, né, da maior parte da energia que ela vai produzir. Tá? Muito bom, professor Fábio, obrigado por essa explicação. Eu acho que é um dos pontos mais interessantes na cultura do algodão esse rápido desenvolvimento radicular, né, que vai dar uma sustentação aí durante todo um período da cultura também. Bom, professor, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho sobre o metabolismo do nitrogênio na cultura do algodão, onde são os principais picos de necessidade que a cultura vai ter desse elemento e também o que seria, né, o que a gente teria de como fornecer esse nitrogênio para a cultura, né? Quais seriam os pontos ideais e as tecnologias que hoje a gente tem no mercado aí para disponibilizar o nitrogênio para a cultura do algodão. Bom, a cultura do algodoeiro, ela absorve, né, grandes quantidades de nitrogênio. Então, dependendo, obviamente, da oferta do nitrogênio no solo, a planta chega a acumular aí 250, 300, 350 quilos de N na parte aérea. Tá? Então, isso necessariamente não tem uma relação, né, por exemplo, de produtividade. Né? Porque às vezes você pode ter uma lavoura altamente produtiva que absorveu cerca de 300 quilos de N. Por outro lado, você tem uma lavoura que absorveu 350 quilos de N, mas que não é muito produtiva. Então, tudo depende da carga que essa planta conseguiu reter. Tá? Então, muitas vezes pode ocorrer consumo de luxo. Tá? Então, em relação à demanda, né, no início, é uma demanda muito baixa, tá? Mas ela existe. Tá? Então, até os primeiros botões florais, né, 30, 35 dias, 40 dias, dependendo da temperatura do ambiente, né, como, por exemplo, aqui na região de Campos de Holambra, né, em São Paulo. Temperaturas mais baixas, o primeiro botão
floral chega lá com 40, 42 dias. Aqui no Oeste Paulista, em Presidente Prudente, 27 dias o primeiro botão floral, muito calor. Então, o primeiro botão, normalmente, ele é atingido, né? E até ali eu tenho uma demanda que varia, né, de menos de 1 até 1,5 kg de N por hectare por dia. Então é uma demanda baixa. Então, considerando, por exemplo, o que eu vou aplicar de nitrogênio na semeadura, né, seja adubação de base ou adubação em pré-plantio, né, a lanço, né, eu preciso ter uma quantidade suficiente de nitrogênio para atender essa demanda. Por quê? Porque lá, a partir de B1, eu já vou começar com a primeira cobertura, né, nos modelos tradicionais de adubação. Tá? Então, o que tradicionalmente se faz? 2 coberturas em solos argilosos, 3 coberturas em solos arenosos, a última não passando ali dos 60, 70 dias. Tá? Então, isso é o padrão. Existem modelos diferentes, nós vamos comentar um pouco adiante. Então, eu preciso posicionar essa adubação, né, de N, né, na semeadura, de modo que a dose que eu vou fornecer seja suficiente para atender essa demanda de mais ou menos 1 kg por dia. Então, se eu considerar que eu vou entrar, né, com uma primeira cobertura aos 30 dias, eu preciso ter pelo menos aí 25, né, 20, 25, 30 kg de N, né, na base. Obviamente que eu preciso considerar o teor de matéria orgânica que vai me dar um residual de nitrogênio também para ser liberado. Então, quanto menos matéria orgânica, menos N eu vou ter disponível, né, via mineralização da matéria orgânica. Então, eu preciso trabalhar com uma dose maior. Preciso considerar também a cultura antecessora. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, né, uma planta de cobertura, né, gramínea, né, uma braquiária, né, ou um milheto com alto volume de produção, eu preciso considerar que, dependendo da época que eu dessequei essa planta, eu vou ter um micro-organismo que está imobilizando ali o nitrogênio, está pegando emprestado esse N da solução do solo e muitas vezes até o N do fertilizante que o produtor aplicou, e para mineralizar essa palha, né? Normalmente as de relação CN mais elevada, como as braquiárias em geral. Se eu trabalho com mix de planta de cobertura, meu problema é minimizado, porque ali eu vou ter leguminosa, que tem uma relação CN baixa, vou ter plantas intermediárias, né, como aveia, ou como nabo, ou como o próprio milheto. Então, esse problema é menor. Então, de maneira geral, quando eu tenho uma planta de cobertura, né, que tem uma relação CN alta, e eu desseco muito próximo do plantio, eu preciso trabalhar com uma dose mais alta de N na semeadura. Então, o que seria uma dose mais alta? Trabalhar com 30, né, 35 pontos de N. Isso vai me dar uma segurança que a planta não vai ficar deficiente em nitrogênio no início. Tá? Outro ponto, né, nos solos arenosos, isso eu já vi acontecer em algumas lavouras comerciais, é o produtor trabalhar com uma dose, né, de N ali de 20, 25 pontos de N, e após a semeadura, nos primeiros dias de emergência, chuvas muito intensas, né? Então, isso leva também a uma condição de perda, né, pelo menos parcial, né, através da lixiviação desse nitrogênio, sobretudo na forma de nitrato. Então, isso pode, inclusive, expor a planta, né, nessa fase inicial, a deficiência de N. Tá? Já vi isso acontecer também, né, em áreas aí do Cerrado, né, região de Diamantino, por exemplo, quando eu tenho estilosantes, né, sendo cultivado com planta de cobertura. Uma planta que fixa uma quantidade enorme de nitrogênio, só que dependendo do volume que você tem, né, a mineralização a degradação dessa palha e a mineralização desse material é muito rápida. Então, por mais que eu tenha uma grande oferta de nitrogênio, a perda também pode ser intensificada se você tem um volume de chuva muito grande e a planta de algodão pode estar exposta à falta de N nessa fase inicial. Então, é importante, né, olhar para esse equilíbrio, né, da relação CN do material vegetal que vem antes, né, do cultivo da algodoeira. Uma outra situação, e muito comum, né, no Mato Grosso, né, nas áreas aí de segunda safra de algodão,
muitas vezes você pegar uma área que, mesmo passando pela produção de soja, tenha resíduos de milho, né, que foi cultivado no ano anterior. Ou uma área de algodão que entrou, né, sobre o cultivo direto, né, pós resteva de milho. O milho tem uma planta, né, com uma relação CN muito alta. E isso leva ao mesmo processo de imobilização. Então, nessas situações, eu preciso ajustar esse aporte inicial aí do nitrogênio, trazendo mais N para essa parte inicial, né, do que normalmente eu faria. Né? O que eu faria normalmente? De 20 a 30. Se eu tenho uma condição, né, de alta imobilização, ou baixa oferta de N, ou perda significativa nessa fase inicial, por excesso de chuva, eu preciso trabalhar com uma dose mais alta um pouco no início. E aí eu pensaria talvez em trabalhar com 30, 35 até 40 pontos de N. Tá? Pois bem, depois do botão floral, eu tenho uma fase, né, de maior acúmulo de biomassa, né, saindo ali da primeira flor, primeiro botão até a primeira flor, que aí se intensifica a absorção de nitrogênio, né, saindo aí de 1 a 2 quilos por hectare por dia, indo para 3 até 4 quilos de N. Tá? No início do florescimento, então, eu tenho uma demanda que chega a iniciar ali com 5 quilos de N até 6, em alguns casos até um pouco mais do que isso. Tá? De maneira geral, o que a gente precisa considerar? Que mais da metade do N que a planta absorve ocorre durante o período do florescimento. Quanto tempo essa planta floresce? Vai depender da variedade, vai depender do ambiente, da janela que você tem para essa planta se desenvolver e do período de chuva que você tem após o pico do florescimento. Mas normalmente eu tenho lavouras aí que vão ter um período de florescimento de 30, 40, até 50 dias em alguns casos. Então, se a gente considerar, por exemplo, a região aí de Sapezal, né, no Mato Grosso, que eu tenho chuvas até 15 de maio praticamente. Eu tenho uma planta que começa a florescer em início de março, meados de março, e vai até praticamente meados de maio florescendo. Então, eu tenho uma janela de florescimento de mais de 60 dias. Então, a maior parte do N vai ser absorvida durante esse florescimento. Por outro lado, eu tenho janelas, né, mais curtas, né, de cultivo, né, como em função, né, da disponibilidade climática que eu tenho, um período de florescimento menor, né, de 45 dias, como ocorre, por exemplo, na Bahia. Né? Em alguns casos, mesmo na Bahia, né, se eu tenho uma condição melhor, né, de perfil de solo, eu posso ter um período de florescimento similar a isso aí, né, da região da Chapada dos Parecis, de próximo de 60 dias. Tá? Mas, de maneira geral, eu preciso considerar que quando a planta chega no florescimento, ela tem que estar com praticamente todo o nitrogênio que ela vai precisar absorver durante esse período disponível. Tá? Por quê? Porque eu tenho a absorção do nitrogênio sendo determinada também pela condição climática, né, pela disponibilidade de água que essas lavouras vão ter. Né? Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, das ferramentas, né, das estratégias, e isso passa inevitavelmente pela tecnologia do fertilizante que você vai adotar. Então, se eu vou, por exemplo, programar, né, na minha área, né, a utilização de fontes convencionais, né, como ureia, por exemplo, eu preciso estar ciente, né, dos riscos que eu tenho, né, do uso dessas fontes. Por quê? Porque ela pode, por exemplo, ter um problema, né, com volatilização, dependendo da condição de solo que você tem. Então, solo arenoso, né, sem palha, aquece muito, tem pouca umidade. Eu tenho um time muito curto para ter uma boa eficiência da utilização do nitrogênio se eu uso uma fonte convencional. Né? Por outro lado, eu posso, por exemplo, fazer incorporação, né, desse adubo, né, dessa ureia, como acontece, por exemplo, no oeste da Bahia. Né? Alguns produtores incorporam o nitrogênio, né, nessa fonte.
Então, isso dá uma segurança de menor perda por lixiviação, né? Por volatilização, mas ainda assim, se você tem uma disponibilidade de água muito grande, né? Se dá um volume de chuva muito grande, você ainda pode ter o risco de perdas por lixiviação, né? do nitrato, tá? Nesse sentido, né, a gente começa a enxergar outras possibilidades, né, de trabalho com fertilizantes de liberação mais controlada, né, para esses ambientes, né? Então, a nossa experiência, né, aqui em áreas de pesquisa, trazendo, né, a problemática, né, que o produtor enfrenta, né, no dia a dia, que é chegar em B1 e F1 e ele ter umidade no solo para solubilizar o fertilizante para a planta poder absorver e não sofrer problemas no crescimento, no acúmulo de biomassa. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, a gente chegar aqui, né, nos nossos estudos em B1 e F1 e não chover. E a planta, além da deficiência, né, da hídrica, está exposta a uma deficiência nutricional porque ela não teve acesso aos nutrientes. E aí a gente começou a planejar outras estratégias, né, de antecipar. Né? A gente já fez isso com o potássio, vamos falar sobre isso mais tarde, mas também, né, mudar a estratégia da fertilização nitrogenada. Né? E aí a gente planejou alguns ensaios, né, usando, né, ureia, né, revestida com polímeros, né, e com nitrogênio, com enxofre. E aí a gente observou, né, em 2 anos de estudos que eu consigo melhorar a eficiência de uso, né, desse nutriente aplicando tudo lá na semeadura. Né? Então isso é uma quebra de paradigma, mas vou aplicar todo o nitrogênio lá na semeadura. É isso que nós fizemos aqui em um estudo bastante inovador, né, de trazer essa aplicação já para o momento da semeadura, incorporando ou não, né? E a gente observou grandes benefícios, né? Primeiro, a planta ela consegue ter uma disponibilidade de nitrogênio no momento que ela mais precisa. Segundo, eu sofro menos em relação à disponibilidade de água para solubilizar esse nutriente. Então, se tem água disponível, o nutriente ele vai ser liberado. Se não tem, o nutriente vai ficar lá dentro do grânulo. Então, isso representa um ganho, né, em termos de eficiência de utilização do nitrogênio. Tá? Então, chegou, por exemplo, um ano seco, né, que a gente fez o trabalho, e aí a gente tem que considerar também o quanto importante é você ter palha, né, na superfície do solo, para proporcionar pelo menos um mínimo de umidade ali na superfície do solo para que esse grânulo ele seja umedecido, para que ele comece a liberar, né, o nitrogênio. Então, o efeito, né, benéfico, né, desses fertilizantes de eficiência aprimorada, ele também depende de um manejo melhor, né, do solo, com a presença, né, de palha na superfície. Então, se você mantém, né, um solo úmido por mais tempo, o grânulo fertilizante ele vai liberar esse nutriente por mais tempo também. Isso vai permitir que a planta, né, também já nessa fase jovem, né, de desenvolvimento, ela tenha acesso ao nutriente. Tá? Então, para resumir, né, um pouco toda essa história, né, da adubação nitrogenada, a gente tem ferramentas interessantes que precisam ser testadas, né, em escala maior, e a gente tem hoje segurança de posicionar um manejo que eu possa sair, né, daquele tradicional ali B1, F1 ou F1 mais 15, mais 20 dias em relação à adubação nitrogenada. Né? Então isso também dá uma segurança operacional, né, para o produtor, porque uma vez que ele fez uma operação e ele consegue fazer toda a adubação nitrogenada, isso representa redução de custos, né? Isso representa redução de estresse à planta, né? Vamos falar sobre isso também depois, mas toda intervenção que eu faço, né, seja ela por aplicação dos fertilizantes, né, o potássico, o nitrogenado
E também as operações de aplicação, né, de herbicidas pós-emergentes, né, de fungicidas e de inseticidas, tudo isso causa um estresse. Muitas vezes vem por uma fratura, né, no tecido foliar. Isso pode vir, né, da degradação, da necrose do tecido, e tudo isso representa uma porta de entrada para patógenos, particularmente aí Ramulária mancha-alvo. Isso representa também a morte do tecido, isso representa perda de área foliar. Área foliar perdida é menos área para captação de radiação. Na fase inicial, isso é crucial, quando a planta tem uma área foliar pequena para interceptar a luz e para converter isso em carboidratos e converter isso em crescimento e desenvolvimento da área foliar até ela atingir o IAF ótimo, né, o IAF crítico. Ela intercepta, né, de 70% até 95% da radiação que tem ali no ambiente. Então, qualquer dano que eu cause, né, qualquer problema, e a gente sabe que os fertilizantes fazem isso, principalmente quando tem orvalho, né? Então você entra para fazer a aplicação e o grânulo ficou sobre a folha por uma gota de orvalho, ali ela vai necrosar, né? Não tem jeito, por quê? Porque é uma concentração muito grande, né, de nutriente que fica disponível num lugar só, né? Então, por mais que o objetivo não é que o grânulo fique na lâmina foliar, né, no limbo foliar, ele acaba ficando preso ali se tiver umidade. Tá? Então, a gente precisa considerar isso quando a gente está falando em lavouras de altos tetos produtivos. Cada intervenção negativa que você interfira no crescimento, né, da planta, interfira na expansão da área foliar ou leve a planta a produzir radicais livres, né, para antioxidantes para combater radicais livres, tudo isso vai interferir, né, na quantidade de energia que ela vai precisar direcionar, então, para se defender, né, dos radicais livres ou para direcionar para o crescimento. Então, quanto menos fitotoxidez, melhor. E aí, os fertilizantes, eles podem, inclusive, contribuir para isso, né? A escolha adequada, né, da fonte que você vai trabalhar ou das intervenções que você vai fazer, elas podem contribuir, então, para a redução dessa fitotoxidez. Muito bom, professor. Muita informação rica aí para os nossos ouvintes. Agora uma dúvida para todo tomador de decisão na cultura do algodão. Reguladores de crescimento. Sabemos da importância da sua utilização na cultura do algodão e, frente a isso, qual o seu posicionamento sobre os reguladores de crescimento em cultivares com desenvolvimento muito agressivo e em cultivares de crescimento pouco agressivo, considerando o ambiente de solos arenosos, e qual seria uma taxa diária de crescimento ideal para cada tipo de desenvolvimento? Tem bastante pergunta aí, hein, Valdir? Dá para ficar umas 4 horas falando aí sobre esse tema, que é uma das principais linhas, né, de trabalho, né, de pesquisa que eu venho atuando aí há bastante tempo. Então, vamos lá, né? O regulador de crescimento hoje ele é uma ferramenta imprescindível para sucesso da cultura. Por quê? Porque a gente tem um ambiente, né, no cerrado muito favorável para o crescimento das plantas. Então, áreas muito férteis, né, áreas velhas, né, de cultivo, né, com histórico, né, de 15, 20, 30 anos de cultivo, né, de soja, milho e algodão. Então, isso leva a planta a ter uma condição muito, muito favorável para o seu crescimento. Temperaturas, né, adequadas ou até elevadas, boa disponibilidade de água. Então, isso leva a uma condição muito favorável ao crescimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Sem regulador de crescimento, não tem como fazer 400, 450 arrobas, 500 arrobas de algodão. Por quê? Porque para esse nível produtivo, eu preciso melhorar o índice de colheita. O que é o índice de colheita? Índice de colheita é a razão, né, a divisão daquilo que você colhe, né, dos capulhos, né, da fibra, pelo total de biomassa que a planta produz.
Imagina cortar a planta ali rente ao solo, pesar tudo aquilo lá, tirar a fibra, pesar a fibra e dividir pelo aquele peso total. Hoje o índice de colheita ele é em torno de 0,17, 0,18, ou seja, de fibra. Tá? Então a gente exporta 18% de fibra. Obviamente, se eu colocar o caroço aí vai aumentar um pouco. Tá? Mas eu tiro 17%. Sem o regulador de crescimento, eu tiraria 15%, 14%. Tá? Então, o manejo adequado com o regulador de crescimento, ele melhora o que eu colho. Tá? Por quê? Porque eu direciono aonde a planta vai alocar a biomassa. Se é na parte vegetativa, folha, caule, ou se é na parte reprodutiva, se é capulho, se é fibra. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí vamos para os poréns, né? Manejar regulador de crescimento em solo arenoso é diferente de manejar regulador de crescimento em solo argiloso. Primeiro, por quê? Porque o solo arenoso tem uma baixa capacidade de retenção de água, como a gente já comentou. Então, é uma planta que está muito mais exposta à deficiência hídrica do que um algodão que é cultivado no solo argiloso. Tá? Então, no solo argiloso, me dá uma flexibilidade maior em relação, por exemplo, eu trabalhar com uma dose mais alta, porque eu sei que a planta vai ter uma condição de disponibilidade hídrica melhor para continuar crescendo. Então, imagina um solo com 60% de argila, que tem lá sua capacidade de campo com em torno de 33% de retenção, 35% de retenção de água, e a planta vai ficar nessa condição por um bom tempo. O solo argiloso ele tem essa capacidade de campo ali em torno de 20, 25%, tá? de retenção de água. Então ele não retém muita água. E é uma planta que facilmente entra em ponto de murcha permanente quando a umidade chega lá a 11%, tá? do potencial que ela tem de reter água. Então isso me dá uma janela muito mais estreita para trabalhar. Então a planta ela está numa condição boa de água hoje, daqui a 3 dias, se não chover, ela já está em estresse hídrico, dependendo da temperatura e da demanda evapotranspiratória que ocorre no ambiente. Então isso por si só já é um regulador natural do crescimento, a disponibilidade de água. Tá? Então, isso me leva a ter que planejar um manejo de regulador diferente para essas duas situações. Então, na área arenosa, dependendo, obviamente, do perfil de solo que o produtor tem feito, então, quanto mais profundo é o perfil do solo, quanto mais profundo é o sistema radicular, menos vulnerável ela está a disponibilidade de chuva. Tá? Então, em algumas situações, eu posso ter lavouras que estão lá há 10, 15, 20 dias sem chuva e a planta pedindo um regulador de crescimento. Tá? Isso acontece. Agora, em outras situações, quando eu tenho áreas compactadas, áreas com nematóide, 5 dias sem chuva, a planta já começa a mostrar sinais de deficiência hídrica. Folha murchando no horário mais quente do dia, baixa taxa de crescimento dos nós do ponteiro e por aí vai. Então, variedade, vigorosa, menos vigorosa. Preciso considerar em qual ambiente que ela está. Está no solo argiloso? Está no solo argiloso compactado, que também não cresce? É uma situação. Está no solo arenoso com bom perfil de solo? Está no solo arenoso com compactação ou com nematóide? Tudo isso vai limitar a capacidade do sistema radicular crescer em profundidade e ter acesso em água na subsuperfície do solo. Tá? Então, todos esses fatores precisam ser considerados. Então, vamos pegar pelo seguinte cenário. Eu tenho um solo arenoso com bom perfil de solo e eu tenho diferenças em relação às variedades. Como é que eu lido com o manejo do regulador de crescimento? Tá? Então, normalmente, as variedades precoces, elas têm uma baixa taxa de crescimento. Então, eu preciso me preocupar menos em relação ao manejo com o regulador de crescimento. Não é que eu não precise me preocupar, mas eu preciso me preocupar menos em relação às doses. Por quê? Porque para essa cultivar atingir uma determinada taxa de crescimento, ela precisa ter uma concentração menor de regulador no tecido. Então, tem trabalhos científicos aí mostrando isso. Tá? Por outro lado, uma variedade
mais tardia, né, mais vigorosa, para atingir essa mesma taxa de crescimento, ela precisa ter uma concentração maior de regulador no tecido. E aí eu preciso trabalhar com uma dose mais alta do regulador de crescimento. Tá? Então, eu preciso olhar para isso. Outro ponto. Quando que eu começo a intervenção? Né? Normalmente, junto ali com as primeiras adubações nitrogenadas, os produtores começam a fazer as intervenções com o regulador de crescimento. Tá? E aí eu preciso tomar bastante cuidado, porque essa primeira dose de regulador, eu tenho, né, duas vertentes, né, que podem seguir usar uma dose mais alta na primeira adubação, na primeira aplicação do regulador de crescimento, ou trabalhar com uma dose menor e seguir numa crescente. Eu sou dessa vertente de pensamento de se trabalhar com doses menores no início e aumentando ao longo do crescimento da planta. Por quê? Os trabalhos científicos, né, que nós desenvolvemos, né, e foram alguns já, mostram que até os 12 dias, mais ou menos, 15 dias de emergido, a planta usa, né, a reserva do cotilédone para desenvolvimento, tanto do sistema articular quanto da parte aérea. Então, essa reserva da semente, né, esses carboidratos vão ser a fonte para o crescimento da parte aérea do sistema articular. A partir dali, né, a partir dos 15 dias, a planta já começa a usar os carboidratos produzidos via fotossíntese. Tá? Então, imagina que o crescimento é muito lento no início, né? Então é muito comum, né, os produtores usarem o termo, né, o algodão está travado, né? Chega lá com 25, 30 dias, o algodão está travado. O algodão é assim mesmo, tá? Por quê? Normalmente nesse cenário inicial eu tenho, dependendo do ambiente, tenho temperatura mais baixa, como aqui em São Paulo, eu tenho excesso de água e baixo oxigênio, como é o caso do Mato Grosso, eu tenho sombreamento excessivo, como é o caso do Mato Grosso também, eu tenho temperatura alta, tá? Tudo isso interfere na produção, né, de carboidratos, né, na taxa fotossintética e, portanto, no crescimento. E ainda, eu tenho uma planta que está direcionando o crescimento para as raízes. Então, o crescimento do sistema articular é muito mais intenso em relação ao crescimento da parte aérea, nesses primeiros 30, 40 dias. Tá? Então, iniciar a aplicação do regulador com uma dose muito alta pode representar uma limitação muito grande do sistema foliar dessa planta, né? Na expansão do sistema foliar. E por que não restringir o crescimento da parte aérea nessa fase não é muito bom? Por quê? A planta tem uma folha muito pequena, o índice de área foliar é pequeno. E quanto mais rápido ela expandir a folha nessa fase, mais radiação ela vai interceptar e mais carboidrato ela vai produzir para o próprio crescimento do sistema articular. Tá? Então, usar uma dose mais moderada ou baixa de regulador é uma forma de você não atrapalhar o crescimento do sistema articular. E a gente observou isso nos trabalhos científicos. Então, quando você trabalha com uma dose muito alta de regulador, o que é uma dose alta de regulador nessa primeira fase? Acima de 100 ml, né, por hectare, né, de cloreto de mepiquático, numa concentração de 250 gramas por litro, né, do ingrediente ativo. Então, isso passa a ser uma dose alta para essa fase. Mas eu posso trabalhar com dose de 60, 80 ali, sem ter muito prejuízo no sistema articular. Mas isso vai ser... a planta não vai conseguir recuperar isso? Ela vai, dependendo da janela que você tem para o crescimento, né, mais para frente. Tá? Se eu tenho uma janela longa, né, para a planta recuperar esse crescimento, isso tende a ser atenuado, né, ao longo do ciclo. Mas se a sua janela é curta, né, imagina você tem 150 dias, 160 dias para fazer o crescimento e a colheita dessa planta.
qualquer 10 dias que eu perca ali no crescimento inicial, né, em termos assim de baixo desenvolvimento articular, pode ser determinante no aprofundamento nesse sistema articular. E isso pode ter um impacto lá no final, quando corta a chuva. Então, uma raiz mais curta, uma raiz que explorou um perfil de crescimento menor, né, em termos de perfil de solo, e, obviamente, absorveu menos água. Então, em relação à taxa de crescimento, tá? Então, primeira coisa, eu gostaria na minha visão, né, ninguém é dono da verdade, mas na minha visão, eu não gosto de usar esse termo, taxa de crescimento diário. Por quê? Porque como que eu calculo a taxa de crescimento diário normalmente aí nas lavouras, né? Eu pego dias após a emergência, né? Pego a altura dessa planta e divido. Então, uma planta de 1 metro divido por 50 dias, por exemplo. Então, se uma planta está com 1 metro de altura, 100 centímetros, divido ela por 50, né? Que é a idade dela. Isso vai me dar uma taxa de crescimento diário de 2 centímetros por dia, tá? E tem muita gente que usa isso. Por que na minha visão, eu não gosto de usar essa taxa de crescimento diário como indicador de crescimento? Por quê? Ao longo desses 50 dias, eu posso ter períodos de crescimento muito mais intenso, tá? E aí, eu vou tomar uma decisão, às vezes eu tenho um entrenó alongado lá no meio da planta, que já não está mais alongando, mas eu ainda considero ele no cômputo total ali da taxa de crescimento, tá? E isso é particularmente importante porque a síntese da giberelina, que é o hormônio que leva ao alongamento da célula e, portanto, o crescimento dos entrenós, ela é maior no ponteiro da planta, né? Até no quinto nó, né? Quarto e quinto nó. Então, o quinto nó, às vezes, ele até está alongando um pouco ainda, mas, sobretudo, até o quarto. Eu coloco o quinto nó ali na conta também para fazer esse cálculo. Então, eu não gosto dessa taxa diária de crescimento. Eu prefiro a taxa de crescimento dos 5 nós do ponteiro, porque ela me reflete uma condição atual de crescimento e de alongamento dessa planta, tá? O que está para baixo não me importa mais. Por quê? Porque não está mais alongando. Então não faz mais muito sentido a gente usar esse indicador para balizar a taxa de crescimento, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que considera aí uma taxa adequada, né, de crescimento de 1 centímetro por dia. Outros, né, pode trabalhar com 0,2. Tem gente que trabalha até com menos. Mas tudo depende de como essa planta cresceu. Se ela cresceu, né, bonitinho, né, os entrenós, né, com uma distância equivalente, né, equidistante, tudo bem. Agora, se teve nó muito comprido, é natural, essa taxa de crescimento ela está super estimada. Isso vai me levar a uma condição de aplicar regulador com intensidade. E o que vai acontecer? Os próximos entre nós vão ficar curtinhos, porque eu vim aplicando muito o regulador. Então eu vou compensar, né, esses nós que vêm acima, né, esses entre nós mais curtos, né, em relação àquele entre nós que escapou. Então é muito mais racional eu vim trabalhando todos os entre nós, usando essa média do crescimento dos 5 nós do ponteiro. O que é o ideal, então? O ideal é eu fazer avaliações, né, cada 2 vezes por semana, principalmente ali entre os 40 e 80 dias, tá? E aí eu venho medindo, do primeiro até o quinto nó. Posso usar um indicador como média de 3,5 centímetros, por exemplo. Então, se a média, né, do primeiro do primeiro nó até o quinto nó der maior do que 3,5 centímetros, ou seja, se eu medir lá do primeiro até o quinto e der 18 centímetros, e eu dividir o 18 por 5, vai dar 3,5 centímetros. Então, quando o comprimento do primeiro até o quinto nó for maior que 18 centímetros, indica que eu preciso trabalhar um regulador de crescimento. Posso trabalhar também com um indicador um pouco menor, posso trabalhar com um ponto de corte de 3 centímetros, ou seja, quando o comprimento
do primeiro até o quinto nó for maior do que 15 centímetros, isso me dá a ideia de que a planta está entrando num crescimento mais vigoroso e precisa ter o regulador de crescimento. Tá? Então, aí eu venho para o outro passo, né? E a dose? Cada fase vai demandar uma dose diferente. Por quê? Porque a planta tem volume de biomassa diferente. E esse volume de biomassa diferente requer uma dose diferente de regulador de crescimento. Tá? Então, como que eu regulo o crescimento da planta? Eu regulo pelo tamanho da célula. Então, se eu tenho mais células, se eu tenho mais biomassa, eu preciso de mais regulador. Então, agora eu vou fazer um parênteses aqui e chamar, né, o aplicativo Regula que está lá dentro da plataforma Cotton Apps. Vocês podem baixar aí gratuitamente. É um projeto que conta, inclusive, com o apoio da ICL desde 2020. Né? E lá dentro, né, do Regula, ele é super intuitivo. Você vai cadastrar fazenda, cadastrar talhão e vai cadastrar as amostras. Né? Então, você vem medindo essa planta em relação à altura, né? Em relação ao comprimento dos nós do ponteiro. Então, a altura que está lá, ela é um indicador da quantidade de biomassa que essa planta tem. Então, há estudos correlacionando, né? Quando a gente desenhou, né, esse trabalho, que depois virou esse aplicativo, ele correlaciona a altura com a quantidade de biomassa. Então, se eu tenho uma planta mais alta, é uma planta que tem mais biomassa, portanto, ela precisa mais regulador. Então, quanto mais alta a planta, mais regulador ela precisa para controlar o seu crescimento. Então, ao usar, né, essa estratégia, eu já fujo um pouco dessa questão de usar superdose de regulador quando eu tenho planta baixa, ou quando eu tenho variedades que possuem baixo crescimento. Né? Então, eu tenho lá uma condição de crescimento normal. Né? Ou, o que é uma condição de crescimento normal? Uma variedade precoce com baixo crescimento. Eu tenho uma condição favorável, que é uma variedade tardia, vigorosa, e eu tenho uma condição muito favorável ao crescimento, que é uma variedade tardia, uma condição de boa disponibilidade, né, de nitrogênio no solo e do clima muito favorável ao crescimento. Isso normalmente remete a gente, por exemplo, para situações como na BR-163, que é mais quente, que é a altitude um pouco mais baixa, no Vale do Araguaia, que é mais baixo, que é mais calor, ou no norte do Mato Grosso, que é uma condição também, né, de temperatura mais alta, com boa disponibilidade de água. Né? Então, toda essa condição pode levar ao abortamento de estrutura reprodutiva. Se a planta é levada a abortar, né, a sua estrutura reprodutiva, nessa condição eu tenho um potencial maior de crescimento da parte vegetativa. Então, como ela perde os drenos, ela direciona o crescimento para a parte vegetativa. Então, ela vai querer compensar com novos pontos de frutificação no ponteiro. Então, ela vai crescer. Então, se ela cresce mais, ela precisa de mais regulador de crescimento também. Então, é natural, por exemplo, a gente ter lavouras, né, lá no Vale do Araguaia, por exemplo, que demandam lá 3, 4 litros de regulador ao final do ciclo. Sendo que em alguns outros casos eu tenho lavouras que fecham com 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Né? Então, o ambiente ele determina muito o quanto que eu vou precisar usar de regulador em função da retenção das estruturas reprodutivas. Então, o maior dreno, né, da planta sempre vai ser o fruto, né? O pegamento dos frutos. Então, se é uma planta que está com uma boa carga frutífera, naturalmente, a partir dali do meio para o final do florescimento, quando as maçãs se desenvolvem em maior intensidade, elas próprias vão regulando o crescimento da planta, pela simples oferta, né, de carboidratos para o crescimento vegetativo. Então, se tem muita carga, que é um bom sinal, né, de uma lavoura muito produtiva, automaticamente ela vai diminuindo a velocidade com que ela emite novos nós ou com a velocidade com que ela alonga os nós do ponteiro, tá? Porque ela tem muito dreno para suportar, né, o crescimento. Então, a maçã em desenvolvimento ali, até praticamente seus 40 dias, né, ela tem uma alocação de carboidratos muito intensa. Então, se eu tenho bastante pegamento, isso é um indicativo que eu vou precisar usar menos regulador de crescimento também.
Muito bom, professor. Ouvintes, hoje a gente está com bastante informação, né? E falando da cultura do algodão, não poderíamos deixar de falar também aí da parte de reguladores. Bom, nós abordamos aí parte de solos, falamos um pouquinho da importância da estruturação do sistema radicular e também a parte de dinâmica, né, do manejo de nitrogênio, para a gente aumentar a eficiência aí desse manejo da adubação nitrogenada na cultura do algodão e agora a parte de reguladores. Então, não sei, professor, a gente sabe que a cultura do algodão, ela é uma cultura perene, né? Só que no dia a dia nosso, a gente trabalha ela como uma cultura anual, né? Nas lavouras, e ela se torna uma cultura com um longo ciclo, né? Ali desde a sua semeadura até a colheita. E aí a gente tem, né, dentro esse período de semeadura até colheita, a gente pode passar por diferentes ambientes de condições ambientais aí para cultura, né? Com, por exemplo, altas e baixas temperaturas, períodos muito longos, né, que vão ficar nublados, déficit hídrico, que já foi abordado pelo senhor anteriormente. E quando a gente fala de entrada, né, do estádio vegetativo ali de botão floral, né, onde começa a parte de reprodução, a gente tem um ponto muito importante que é justamente a parte de flor e abortamento floral. E a gente sabe que dentro da fenologia a gente tem várias posições dentro do ramo, né, e lógico, assim como comentado agora pelo senhor, quanto mais posições a gente conseguir preencher, né, fazer o pegamento nessas posições, a tendência é que a gente tenha uma maior produtividade por hectare também. Então, eu gostaria muito, né, que o senhor abordasse nesse contexto aí, como a gente pode atenuar aí a parte de abortamento floral. Bom, esse, sem dúvida nenhuma, Fernando, é um assunto que leva, né, o produtor a adotar diferentes estratégias para atingir altas produtividades. Então, uma delas é o próprio escape. Então, se eu tiver, né, condições, né, no meu ambiente produtivo de semear a cultura numa época em que eu tenho a menor possibilidade de ocorrência de um determinado estresse, isso é algo interessante. Muitas vezes eu não tenho essa disponibilidade, né? Porque o produtor, quem não usa irrigação, por exemplo, vai precisar se adaptar ao regime hídrico, né, da região. Quem faz primeira safra e segunda safra vai precisar também depender da liberação da área pela primeira cultura, né? No caso aí a soja na grande maioria. Então o produtor também não fica com muita opção. Então ele vai, se a chuva, né, daquele ano agrícola iniciar lá em setembro, ele conseguir implantar a soja, ele vai tirar essa soja em final de dezembro e implantar o algodoeiro ali no começo de fevereiro, de janeiro. Se ele, né, não consegue colocar essa soja antes, e ele é empurrado para novembro, por exemplo, ele já empurra o algodoeiro para uma situação de semeadura de fevereiro, em alguns casos até março. E aí, inevitavelmente, a planta vai estar mais exposta a um determinado tipo de estresse. Então, para aquela situação, né, onde ele plantou cedo a soja, conseguiu tirar essa soja cedo, veio com o algodão, ele vai ter os problemas ali de encharcamento. Tá? Ele vai ter o problema, né, do sombreamento. Tá? Então, vamos falar mais sobre o sombreamento para essa condição, porque é o que mais vai afetar, né, a própria retenção das estruturas. Tá? Então, o sombreamento, né, o problema maior, né, no Mato Grosso, ele vai ocorrer dentro do mês de março, que é o período em que as lavouras vão estar entrando em florescimento. Tá? E para aquela lavoura tardia, né, aquela segunda safra tardia, semeada lá em meados de fevereiro até começo de março, acaba sofrendo menos, né, com o estresse do sombreamento por uma questão, né, de época, só que é uma lavoura também que vai ter um período de florescimento menor. Então ela também vai ser impactada lá na frente, mas pela seca. Tá? Na questão do sombreamento, eu tenho algumas estratégias que eu posso adotar, né, para diminuir o impacto, né, da sombra na questão do abortamento. Então, a primeira delas, como a gente comentou, é trabalhar a possibilidade de estender o período do florescimento
por uma questão de aprofundamento do sistema articular. Então, mesmo parando de chover, ou quando eu não tenho restrição de baixa temperatura, né, porque, mas no cerrado, baixa temperatura, existe. Então, normalmente, eu tenho alguma frente fria chegando, né, em final de mês de maio, começo de mês de junho, que acaba limitando o crescimento dessa planta. Então, se eu não tenho uma frente fria chegando, eu tenho uma boa reserva de água no perfil do solo, essa planta consegue compensar, às vezes, o que ela abortou, né? Normalmente no bacheiro e primeiras posições, né, do bacheiro. Então, ela compensa isso crescendo frutos mais tardios. Tá? Tem um trabalho bem legal feito na Austrália, né, em áreas comerciais, mostrando que no ano que eu tenho menor disponibilidade de radiação, né, nesse período que vai de menos 5 dias do início do florescimento até 15 dias após o período do início do florescimento, eu tenho uma maior possibilidade de capulhos no ponteiro. Por outro lado, quando eu tenho mais luz nesse período do florescimento, eu tenho menos frutos no ponteiro. Tá? Obviamente que isso vai depender da janela que eu vou ter pro desenvolvimento desses frutos tardios, porque nem sempre eu vou ter água, nem sempre eu vou ter disponibilidade de temperaturas adequadas para o desenvolvimento dos frutos. E muitas vezes o que vai ser prejudicado aí é a própria qualidade da fibra, né? Que, como o Ismael comentou aí no início, né? Eu tenho uma fibra que precisa atender uma demanda da indústria, né, em termos de qualidade. Se essa fibra não atende essa qualidade, muitas vezes ela não vai ser procurada, ou eu vou precisar vender ela a um preço menor. Tá? Então, o produtor de algodão, ele tem a sua rentabilidade por conta da produtividade, mas ele tem a segurança da produção e da comercialização com base na qualidade. Então, é um assunto que tem que andar junto. Tá? Então, quando eu tenho então, um impacto negativo na qualidade de fibra, também é uma possibilidade de menor rentabilidade da lavoura. Então, eu vou ter um deságio. Tá? Então, voltando lá. Então, eu tenho essa questão do sombreamento, que é um problema. Tá? E como é que eu lido com o sombreamento? Como é que eu atenuo o problema no sombreamento? Primeiro, o que está chegando de radiação no topo da planta não está sob a minha alçada. Não sou eu que determino. O que passa através do dossel está na minha mão. Tá? Então, o que vai chegar de luz no bacheiro vai depender do manejo que você vai dar para essa lavoura. Isso pode ser impactado pelo espaçamento de cultivo. Então, quanto mais fechado o espaçamento entre linha, pior menos luz vai passar. Quanto mais denso, né, quanto mais plantas por metro, também menor vai ser a radiação que vai passar através desse dossel. É uma planta que tem uma estrutura plano-filar. Então, a folha dela é 180 graus. Então, o coeficiente de extinção de luz, ou seja, quanto de luz vai passar através da camada das folhas, é muito alto. Né? Então, junto com o algodão, né, eu tenho girassol e feijão, né, que são as que mais possuem um coeficiente de extinção de luz elevado. Então, quanto mais cedo eu planto, né, quanto mais perto de dezembro ou de janeiro, mais espaço eu preciso dar para essa planta poder desenvolver a sua área foliar. Mais intenso tem que ser o manejo regulador de crescimento para evitar que essa planta tenha um alto sombreamento muito intenso. Tá? Então, isso vai reduzir o efeito, né, negativo, né, do sombreamento. Tá? Ou seja, eu evito que o alto sombreamento, né, da planta intensifique ainda mais o problema da baixa disponibilidade de luz. Então, esse é o primeiro ponto. E talvez o mais importante. Tá? Então, segundo, eu preciso entender o que leva, né, uma estrutura a ser abortada. Tá? Então, a baixa disponibilidade de luz leva a menor produção de carboidrato, através da menor taxa fotossintética. Essa menor taxa fotossintética desencadeia um processo de abortamento através da elevação, né, dos teores de etileno e de ácido abscísico.
lá no pedúnculo do botão floral. Então forma-se uma camada de abscisão ali que leva ao abortamento. Então quem governa isso é a taxa disponível de carboidratos nos tecidos e o teor de etileno e de ácido abscísico. Também tem um papel da auxina aí importantíssimo para regular essa relação hormonal. Tá? Então, se a planta produziu pouco carboidrato, por ter menos luz, aumenta proporcionalmente a relação de etileno com ácido abscísico e leva à formação da zona de abscisão. Se eu tenho uma condição de baixa produção de auxina na planta, eu posso ter também junto com a baixa oferta, né, de radiação, eu posso ter uma elevação nos teores desses hormônios, né, do etileno e do ácido abscísico, uma elevação desses teores e também uma lavoura que vai caminhar para o abortamento das estruturas. Tá? Então, tudo que eu faça para melhorar a eficiência fotossintética dessa planta, ótimo. Tudo que eu faça para inibir a evolução desses hormônios, né, de ácido abscísico e de etileno, e de promover, em alguns casos, a auxina, também pode ter um papel importante aí para favorecer o pegamento dessas estruturas reprodutivas. O próprio manejo do regulador de crescimento, nessa condição, ele é importante. Por quê? Porque numa condição de baixa disponibilidade de luz, a planta ela vai produzir menos carboidrato. E aí eu preciso determinar onde que ela vai investir esse carboidrato que ela produziu. Se vai ser para crescimento vegetativo, através da expansão da área foliar ou do crescimento, né, dos entrenós e do crescimento em altura, ou se eu talvez regular ela um pouquinho nessa condição, e eu inibir o crescimento vegetativo, ela consiga direcionar esse carboidrato para os frutos e esse pouquinho de carboidrato que foi direcionado possa garantir o pegamento dessa estrutura reprodutiva. Por outro lado, se eu trabalho com uma dose muito alta do regulador de crescimento nessa situação, eu também inibo que a planta continue emitindo noz. Então é uma planta que vai ter menos noz e que vai ter menos pontos de frutificação. Lembrando que esse ramo reprodutivo está inserido lá no nó da planta. Então se eu tenho menos noz, eu posso ter também um menor potencial produtivo. Então tem que tomar bastante cuidado com a dose do regulador de crescimento, né? Mesmo que você esteja num ambiente muito, muito bom em termos de crescimento, se eu travo o crescimento da planta numa época que ela tem condições de emitir novos nós, depois talvez ela não consiga um ambiente favorável para emitir novos nós. Tá? Então, obviamente, né, que no Cerrado a gente tem uma condição de fazer algodão com 180, 190, 200 dias, né, pegando isso que você comentou aí no início, Fernando. Mas hoje, né, o desafio está em fazer um algodão produtivo, com qualidade e precoce, né, o que eu estou chamando de algodão PQP. Isso dá uma ideia do custo que essa lavoura vai me entregar. Por quê? Qual que é o custo de manter uma lavoura no campo por 200 dias? Qual que é o custo de manter uma lavoura com a mesma produtividade em 170 dias? Qual que é o custo de ter uma lavoura 30 dias a menos no campo? Se a gente pegar as áreas onde eu tenho muito problema com bicudo, por exemplo, e é natural que no final, né, do ciclo, quando eu já tenho lavouras que começam a ser colhidas, o bicudo migra para onde está verde, que é onde eu ainda tenho fruto em desenvolvimento. Tá? Ou em alguns casos eu ainda tenho a flor. Então, o custo disso é bateria de aplicação a cada 3 dias. É só botar na conta. Quanto que vai te custar 10 aplicações a mais de bicudo? Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado e preciso trabalhar ao longo do ciclo, fazendo com que ele venha retendo todas ou a maior parte possível das estruturas que ele consiga. Né? Então, hoje, né, uma lavoura, né, de alta produtividade, dependendo da variedade, obviamente, ela vai ter uma retenção de frutos de primeira posição de 70% a 80%. Na média geral, né, da primeira, segunda e terceira posição, eu tenho
lavouras de alta produtividade retendo aí de 60%, 65%, 67%, né, dos seus frutos. Então, quando a gente olha na literatura, por exemplo, a gente vê perdas, né, isso é clássico, né, da literatura americana principalmente, perdas de até 50% são consideradas normais. Normais para aquele ambiente, onde se produz 1.000 quilos de fibra por hectare. Quando eu quero produzir 3.000, 3.200, 3.500 quilos de fibra por hectare, eu preciso ter mais pegamento. Caso contrário, a planta vai precisar emitir muitos nós e colocar muitas posições. Então, eu preciso trabalhar com um pegamento maior, né, e com uma taxa de aborto menor, né, menor de 30%, se possível, 35% uma taxa de abortamento. Ou o inverso, uma taxa de pegamento de 60%, 65%, 70%. Muito bom, professor Fábio, e vou pegar o gancho, né, que o senhor comentou sobre as aplicações aí, entradas, né, excessivas aí para controle de pragas, e dentre as principais pragas, né, eu acho que a principal praga que a gente tem ainda no Brasil é o bicudo, né, antônimos grandes, no qual a gente vai realizar várias entradas, né, e a base, né, o ingrediente ativo que é muito utilizado para o controle dele ainda é a malationa. E a malationa no organismo da planta, ela acumula, né? Então, se a gente faz aí entradas aí a cada 3, 4, 5, 10 dias, dependendo da época, né? Que isso também, vamos dizer, ela pode se iniciar lá no B1, né? Quando começa a surgir o botão floral, pode aparecer o próprio bicudo já, e aí a gente tem todo um período aí de talvez 100, 120 dias de controle dessa praga, então a gente vai ter um acúmulo muito grande de malationa no organismo da planta, e isso vai interferir diretamente até na absorção luminosa, né, e produção aí, distribuição de fotoassimilados depois para os drenos, que seriam aí as maçãs que estão em desenvolvimento. E aí, por conta do arroxeamento, né, que esse acúmulo de malationa vai causar aí nas folhas. Então, pensando nesse contexto, professor, o que seria, né, o que pode ser feito aí para diminuir esse efeito negativo da aplicação de malationa em excesso para o controle do bicudo? Bom, Fernando, acho que você colocou aí, né, um período de 120 dias de controle, né, do bicudo, mas a gente precisa considerar que o bicudo ele tem que ser controlado 365 dias por ano. No caso desse ano que é bissexto, né, 366 dias por ano, né, nesse ano de 2024. Então, o manejo, né, do bicudo ele começa lá, né, depois da colheita, que é a destruição da soqueira. Então, fazer uma boa destruição de soqueira é fundamental, para que a hora que eu comece as aplicações, né, eu tenha bicudo vindo de fora e não de dentro da lavoura. Então, eu não posso ter essa tiguera dentro da lavoura. Então, depois, né, que eu precisar, né, precisar fazer essas aplicações, obviamente que você abordou muito bem em relação à malationa, e esse é um problema, a gente não sabe ao certo ainda qual é o efeito, né, fisiológico que ela causa ali, mas é provável que haja, né, sim, uma degradação da molécula de clorofila, né, então tem uma questão aí da pigmentação, né, da clorofila sendo afetada, assim, isso vai levar a uma menor eficiência fotossintética. Isso é particularmente mais importante nas regiões onde eu tenho frentes frias chegando, né, no meio do ano. Então, região de Campo Verde, região na Serra da Petrovina, ou mesmo na Bahia, né, que são áreas de 800, 900, 1.000 metros de altitude. Então, isso leva um avermelhamento muito precoce da lavoura, numa época que ela tem uma demanda ainda grande de enchimento de frutos. Tá? Então, trabalhar essa sanidade da planta, olhando, né, para eliminação dessa fitoxidez, ela é importantíssima. Então, a gente tem visto, né, que o manejo, né, com bioestimulantes que combatam, né, esses radicais livres, né, que levam muitas vezes à degradação da célula, né, e portanto, né, a perda, né, do conteúdo, né, celular, isso tem ajudado, né, a manter essa planta verde por mais tempo. Então, considero aí que, primeiro, né,
entrar numa época, né, de semeadura de algodão sem tiguera de algodão como vetora, né? Segundo, trabalhar, né, a cultura ao longo, né, do ciclo, junto com essas pulverizações, não só da malationa, mas tem outros produtos também, como fungicidas, que causam esse avermelhamento. Trabalhar, então, a bioestimulação para promover a redução, né, de espécies reativas de oxigênio, para que vão atuar ali na degradação da clorofila e através também da estimulação da produção de antioxidantes, né, os diversos antioxidantes que a gente tem aí na planta. Muito bom, professor Fábio. Com certeza um episódio riquíssimo em informações para quem está aí nesse universo, né? Para quem vive a cultura do algodão, com certeza vai conseguir nesse episódio pegar vários insights aí para aumentar produtividades, fazer alguns ajustes de manejo. Lógico que cada caso é um caso, aqui a gente está falando sobretudo de um manejo de algodoeiro para solos arenosos, né? E pensando no futuro, e não no futuro a longo prazo, no futuro a curto, médio prazo, professor Fábio, como que o senhor enxerga aí o manejo na cultura do algodão, tá? As novas tecnologias, o que está de novo por vir, né? Eu acho que eu queria trazer esse sentimento do senhor em relação ao que nós podemos esperar para um futuro a curto, médio prazo da cultura do algodão. Pois, Mael, é uma pergunta aí um tanto quanto provocativa, né? Porque, na verdade, permite a gente olhar para um cenário e fazer algumas abordagens, né? Então, assim, na minha visão, eu acho que, como isso sempre foi importante, né? As pessoas, elas são a principal, né, ferramenta de inovação dentro de qualquer setor, né? Então, eu vou ter tecnologia, né, disponível, né, em termos de sensoramento remoto, vou ter drone, vou ter tecnologia de fertilizantes, eu vou ter biotecnologias, né, que são muito utilizadas, né, na cultura do algodoeiro. E para isso tudo ser implementado, eu preciso ter capacitação. Então, na minha visão, a capacitação das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, sem dúvida nenhuma, é a chave para a transformação. A transformação das lavouras, né, para trazer para aqueles produtores que ainda estão presos em algumas técnicas de manejo que não cabem mais, né, no cenário que a gente tem, no cenário de mudanças climáticas. Então, assim, o algodoeiro ainda tem, né, produtores que fazem plantio convencional, preparo convencional do solo. Então, quem vai fazer essa transformação são as pessoas, né, que vão levar essa transformação para dentro das propriedades. Então, sem dúvida nenhuma, a capacitação das pessoas é a principal ferramenta, né, que vai levar a evolução das lavouras. A gente tem muita tecnologia já sendo empregada, talvez as lavouras de algodão são as mais tecnificadas que existem, né, em termos assim, de grandes culturas, né? É só olhar, por exemplo, o que evoluiu o próprio sistema de colheita, né, nos últimos 30 anos. Hoje a semeadura, né, a fertilidade do solo, que praticamente não se coloca mais adubo na base. Então a gente já tem as semeadoras só com caixa de adubo, mas com possibilidade de usar ferramentas, né, de controle biológico ou de bioestimulação muito ativa dentro das lavouras de algodão. Então, os produtores já consomem, né, essas ferramentas e, sem dúvida nenhuma, a pesquisa, né, como norteadora para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu vejo que a capacitação ela é uma ferramenta importantíssima. E aí, junto com isso, gostaria de colocar também a própria questão do aplicativo, né, que a gente vem desenvolvendo, que é, na verdade, uma ferramenta, né, de inovação que traz, né, de um modo simples, né, para dentro de um aparelho celular, todo um processo de inovação que vem sendo desenvolvido
desde a parte das cultivares, né, onde o produtor pode consultar as características, pode definir qual é o estande que ele vai utilizar para cada época de plantio, para cada cultivar, pode comparar o que é mais adequado para aquele ambiente em relação às doenças, né? Ele pode consultar o seu programa de adubação em função da expectativa de produtividade que ele tem, ele pode escolher as fontes que ele vai utilizar dos fertilizantes, ele pode consultar a nutrição, né, da sua lavoura através da diagnose foliar. Logo, a gente vai ter uma ferramenta que vai permitir que ele calcule a sua adubação de reposição com base na quantidade de capulhos e no peso médio do capulho que ele colheu. Então, isso é extremamente inovador, isso não está disponível aqui no Brasil ainda. E a gente vai ter isso logo, uma ferramenta muito simples, né, de usar lá dentro do Aduba, da Cotton Apps. Eu tenho uma ferramenta para manejo regulador de crescimento, que a gente já comentou. Então, além daquilo que eu falei, eu tenho a possibilidade de comparar o crescimento da minha lavoura em termos de altura de planta e número de nó, com um padrão já pré-determinado. Então, conforme eu vou medindo, vai me dando um pontinho lá onde está, posso avaliar se ela está abaixo ou acima da curva ideal. E também uma ferramenta para cálculos de estimativa de produtividade, seja pré-colheita ou pós-colheita, já tendo o peso médio de capulho em mãos. E isso tudo também disponível gratuitamente aí aos cotonicultores, aos técnicos, aos estudantes. E em breve também aí uma nova plataforma de conhecimento que é a Universidade Cotton Apps, que é uma plataforma de educação que vai estar disponível aí também, mas essa é um acesso fechado, que vai demandar uma assinatura, mas que também conta com o apoio aí da ICL ao longo desse processo de desenvolvimento. Muito bom, professor. Continue contando com a ICL e faz total sentido para a ICL realmente olhar para o futuro, né? Sem esquecer do presente, lógico, mas muito focados na inovação, no cuidado, né? Na liderança. E eu, particularmente, eu acredito muito no trio tecnologias digitais, inteligência artificial e conhecimento humano. Acredito que esse trio vai realmente avançar a passos largos aí, não só a cotonicultura, mas também a agricultura e agropecuária de uma forma geral. E estamos ansiosos aí para os próximos capítulos, né? Queria, já partindo para o encerramento, te deixar muito à vontade, professor Fábio, e agradecendo ao mesmo tempo, tá? Para o senhor deixar aí os seus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar, né? E-mail, redes sociais, fica à vontade, professor. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, né, Ismael, mais uma vez, ao Fernando, ao Valdeir, pelo espaço, né, para a gente conversar, né, sobre esse assunto tão apaixonante que é a cultura do algodoeiro. E particularmente sobre a fisiologia e a nutrição dessa planta, que é, na minha percepção, uma das mais desafiadoras que a gente tem hoje. Então, o meu contato é fabioescher@unoeste.br, me encontram pelo e-mail, também pelo telefone aí no 18 99737 2028 e Instagram, fabioescher, arroba Fábio Escher, e aí tem todos os canais da Cotton Apps também, né? Tem o Instagram lá, arroba Cotton Apps, sempre a gente está colocando artigos técnicos, né, informações relevantes, tem o próprio Cotton Clima, né, que é um serviço que nós oferecemos de previsão climática semanalmente, já vai uma notificação para o usuário ali do aplicativo no celular, previsão para 7, 14, 30 dias de temperaturas e de chuva, principalmente para as regiões produtoras de algodão. Então, a gente está assim, articulado para ajudar, continuar ajudando o desenvolvimento das ferramentas, a formação das pessoas aqui através da graduação e da pós-graduação, e principalmente no grupo de estudos do algodão aqui da UNOeste. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Fernando, ficamos por aqui. Suas considerações finais, meu amigo. Bom, eu queria agradecer, Ismael, a você por conduzir aí, juntamente comigo, né, esse Plantcast, que eu tenho certeza que veio a agregar muito conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? Professor Fábio Escher, muito,
muito obrigado por ter aceito esse convite aqui da nossa diretoria, né, da ICL em si, e por ter dedicado o seu tempo, né, aberto a tua agenda aí para a gente fazer a gravação de um tema muito importante, né, que é a cultura do algodão, e trazer uma problemática, talvez, né, que seria solos arenosos, né, que, como citado anteriormente, tem um manejo um pouquinho diferente quando comparado em solos argilosos. Então, eu tenho certeza que essas informações vêm sendo de grande valia aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado, Ismael, Valdeir também, por ter participado conosco. Muito obrigado a todos. Valeu, Fernando. Isso aí. Valdeir, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, Ismael. Deixo aqui meus cumprimentos ao professor Fábio, meus parceiros de CL e, claro, para nossos ouvintes, que é para quem planejamos com muito carinho mais esse episódio. Até a próxima. Isso aí, caros ouvintes, muito obrigado pela audiência. A gente está chegando ao fim de mais um episódio, este que foi o episódio número 113. Falamos sobre manejo do algodão em solos arenosos. Não esqueça de seguir o Plantcast no Spotify ou em sua plataforma de áudio preferida, né? Não esqueça de qualificar. Deixa a sua estrela ali conforme você ache realmente necessário. Também siga a ICL no Instagram, nosso canal no YouTube, acesse nosso site, também estamos no LinkedIn. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.